Então, turma, de novo, boa tarde a todos. Feliz por estar com vocês aqui, né? O objetivo hoje, turma, é eu tirar dúvidas a respeito da lista de exercício, até porque eu sei que tem muitas dúvidas, né? Essa lista de exercício, confesso para vocês que a cada 6 meses eu passo para os alunos e toda vez que eu me deparo com ela novamente, eu mesmo fico com dúvida. Eu falo, nossa, como que é isso mesmo, né? Aí eu preciso ler de novo, relembrar. Então é natural, ter dúvidas é algo super natural, né, para quem é programador, né, principalmente quando se depara com uma lista de algoritmos. Bom, então vamos lá. Eu expliquei para vocês as estruturas de repetição, né, os laços. Eu vou abrir aqui até eu acho que é legal abrir um bloco de notas. Então deixa eu abrir aqui um arquivinho, um arquivo, um texto, para poder explicar melhor. Então tá aqui. Nas últimas aulas, nós entramos com estruturas de repetição. São chamados laços ou loop. E em Java, nós vimos duas estruturas de repetição. Uma é o laço for, outra, o laço while. E são essas estruturas que nós estaremos utilizando no Java. Embora eu mencionei que existe um laço chamado de do while, porém a gente consegue obter os mesmos resultados do while com o for, com o while, enfim. Existe muita flexibilidade entre esses laços, né? Embora talvez a gente não venha estudar todas essas flexibilidades. Na terça-feira, eu gravei um vídeo e postei lá no YouTube para vocês, falando sobre a lista de exercício. E aí eu comentei que vocês teriam dificuldades em resolver essa lista, porque ficou faltando eu explicar algumas coisas. Duas coisas especificamente. Uma delas é um método chamado de equals. Esse método equals, ele é um método que pertence à classe string. Então, o equals, ele é um método da classe string. E como a classe string é uma classe que, por default, já está disponível no Java, não é necessário a gente importá-la, né? Então, o método equals, para qualquer objeto, ou pensando em qualquer variável do tipo string, o método equals está disponível. Agora, qual que é a importância do método equals? E aí, vale lembrar uma coisa. Há um tempo atrás eu passei para vocês os tipos de dados, aliás, os tipos não, os operadores chamados de relacionais. Os operadores relacionais são aqueles utilizados para fazer comparação, o maior que, maior ou igual, menor que, menor ou igual, o operador igualdade e o operador diferente. Então, sempre que eu quero fazer uma comparação, eu vou utilizar algum operador relacional, algum desses operadores de comparação. Só tem um detalhe, os operadores relacionais, vou até escrever aqui, ó. Então, os operadores relacionais, que são os operadores de comparação, eles só funcionam, eles só podem ser utilizados para variáveis de tipo primitivo. As variáveis de tipo primitivo são aquelas que nós vimos no começo do curso, né? As variáveis, por exemplo, do tipo byte, do tipo short, do tipo int, tipo long, tipo float, tipo double. Essas são variáveis do tipo primitivo. E eu posso utilizar essas variáveis, esses operadores relacionais, né, com essas variáveis. No caso, se eu tentar fazer uma comparação com uma variável do tipo string, utilizando um operador relacional, vou fazer um exemplo aqui bem simples, só um trecho de código. Então, vamos supor que eu crio uma variável do tipo string. Então, coloca aqui, ó, string, por exemplo, sei lá, nome. Então, estou criando uma variável chamada de nome, do tipo string. E já vou atribuir
um valor para essa variável. Por exemplo, o nome, Maria. Ok, então eu criei uma variável do tipo string, chamada de nome. Já guardei nessa variável um texto, né? A palavra Maria. E se eu tentar fazer uma comparação dessa forma, if conteúdo da variável nome é igual a Maria, galera, isso não pode ser feito. Então, a primeira coisa que vem à mente é pensar assim, se eu quero fazer uma comparação de igualdade, se o conteúdo de uma variável corresponde a um determinado valor, no caso, uma variável do tipo string, corresponde à string Maria, escrita entre aspas, né? Então, a primeira coisa que vem em mente em relação a essa comparação de igualdade é utilizar o operador relacional igualdade. Porém, isso aqui não funciona. Não funciona por quê? O igualdade é um operador relacional e nós só utilizamos operadores relacionais com variáveis de tipo primitivo. E no caso, a variável nome, ela é do tipo string. E string não é um tipo primitivo, é um tipo complexo, porque é uma classe. Então, como que nós resolvemos uma situação como essa? Daí é que entra o método equals. Esse método equals, ele é um método da onde? Da classe string. E a variável nome é do tipo string? Sim, com certeza. Então, essa variável nome, que na verdade a gente pode ser um pouquinho mais técnico, né, falando que ela é um objeto, esse objeto nome, ele pode utilizar todos os métodos da classe string. E um dos métodos disponíveis da classe string é o método equals. Futuramente, eu vou mostrar para vocês, vai ter uma aula que eu vou estar explicando outros métodos da classe string. Então, o primeiro método que eu quero que vocês conheçam na classe string é o equals. E se eu quero fazer uma comparação em relação à igualdade do conteúdo de uma variável do tipo string ou de um objeto do tipo string, né? O termo correto seria objeto, mas na prática a gente acaba falando variável mesmo, né? Por uma questão de hábito, isso é normal para todo mundo, para todo programador. Então, se eu quero fazer uma comparação de igualdade com o conteúdo da variável nome em relação a qualquer valor, como a variável nome não é uma variável primitiva, e sim uma variável do tipo string, eu tenho que utilizar o método equals. E como que eu faço isso? Primeiro, o nome da variável, depois o ponto e uma chamada ao método equals. E como argumento desse método, ou seja, dentro do parênteses, eu vou colocar o que eu quero comparar. Então, eu quero comparar o conteúdo da variável nome com o quê? Esse o que é o que vem dentro do parênteses do equals, como argumento. Por exemplo, eu quero comparar se o conteúdo da variável nome é igual a Maria. Dessa forma, turma, aqui funciona, tá? Então, é assim que nós utilizamos o método equals, né? E lembrando que esse método ele tem que ser utilizado para fazer comparações de igualdade com strings. Então, eu expliquei isso daqui no vídeo que eu fiz na aula passada. E outra coisa que eu expliquei também, que é necessário para vocês fazerem essa lista de exercício, é em relação a um comando chamado de break. Então, o break, essa palavra break, é uma palavra inglesa, né? Quando traduzir para português, a gente pode traduzir como quebra. Ou verbo to break, quebrar, né? No infinitivo. Então, o comando break, ele serve para quebrar, para finalizar. Mas assim, finalizar, quebrar o quê? Quebrar o laço. Então, sempre que dentro de um laço, seja ele o laço for ou o laço while, for encontrado o comando break, esse laço ele vai ser imediatamente encerrado. O break ele vai quebrar o laço, vai encerrar o laço, e o fluxo de processamento de dados vai para a instrução seguinte, a chave de fechamento que delimita o bloco desse laço. Então, eu expliquei isso daqui no videozinho que eu fiz na terça-feira, que está lá no YouTube, tá? E a partir daí, turma, eu entrei na lista de exercícios
Então, deixa eu mostrar agora. Tá aqui, ó. Então, eu entrei nessa listinha de exercício aqui. E eu fiz o primeiro exercício. Então, vamos lá. Eu vou dar uma lidinha para vocês, vou estar explicando. E eu peço que, caso vocês tenham dúvidas, por gentileza, por favor, se manifestem, seja abrindo o microfone ou mesmo digitando no chat. Então, nessa lista aqui, essa aqui é uma lista de exercícios para laços, né? Para estruturas de repetição. Então, eu falei assim, ó, aqui o título, elabore um programa em Java para cada caso abaixo. Só um detalhe, turma, essa lista de exercício não precisa fazer o diagrama de blocos, tá? Até porque eu nem ensinei para vocês como representar os laços, né? O laço for, o laço while, na forma do diagrama de blocos. Então, a partir de agora, a gente vai estar mais focado a parte de codificação em relação aos problemas que a gente encontrar. Legal. Então, o primeiro exercício, eu falei assim, olha, para o exercício do par ímpar, ou seja, já foi feito esse exercício, o algoritmo do par ímpar, que é aquele que determina se o número é par ou se o número é ímpar, eu peço que vocês adicionem código para, ao final da execução do programa, vai ser perguntado se o usuário deseja continuar. Se afirmativo, repetir o código. E, ao final da execução do código, pergunta de novo, o usuário deseja continuar? Se o usuário disser que sim, repete o código de novo. Turma, esse exercício eu já fiz e ele já está lá no vídeo, né, no YouTube, que eu postei na terça-feira passada. Então, eu não vou fazer de novo ele, tá? Já está feito lá. Então, eu vou estar explicando os outros exercícios. Vou estar explicando e vou estar demonstrando mais ou menos como que eu quero que vocês... Assim, na verdade, não é como que eu quero que vocês façam. Vocês têm a liberdade de fazer do jeito que vocês acharem melhor, né? Vocês têm uma problemática e vocês têm que criar um código que resolva esse problema. E, naturalmente, que cada um vai resolver utilizando a manipulação das instruções do Java da maneira como achar mais conveniente. Então, depois eu vou só mostrar alguns exemplos de como ficou a minha solução para a resolução desse problema. Então, aqui no 2, eu falo assim, olha, eu quero que vocês criem um programa que vai fornecer uma tela em modo texto, então não uso para nada gráfico, até porque eu não ensinei nada gráfico para vocês ainda, né? Então, uma tela em modo texto que vai simular a autenticação dentro de um sistema. Então, é muito normal hoje em dia esse processo de autenticação em sistemas. Naturalmente, que a maior parte dos sistemas que nós nos autenticamos são sistemas web. Então, por exemplo, se eu tenho uma conta no LinkedIn, se eu quero entrar no LinkedIn, eu preciso me autenticar, preciso colocar o meu nome de usuário, a minha senha. Isso também não é diferente do Google. Então, se eu quero entrar no Google, seja lá enfim, nas contas que o Google disponibiliza, né, o Dropbox, eu preciso estar me autenticando. Então, esse processo de autenticação é uma coisa muito normal, tenho certeza que alguns de vocês fazem isso várias vezes ao dia, como eu faço. Porém, essa autenticação ela também pode ser feita no sistema em modo texto. Então, eu quero que vocês pensem em como que vocês conseguem fazer um sistema em modo texto para fazer uma simulação de autenticação. Claro que é simplesmente uma simulação, é um algoritmo simples, sem levar em consideração questões de segurança, né? Até porque, normalmente, a autenticação no sistema ela depende de um banco de dados, porque o nome do nosso usuário, bem como a nossa senha, elas vão estar armazenadas em banco de dados. No caso da senha, vai estar criptografada em banco de dados. Então, quando nós falamos de um sistema, de autenticação no sistema, existe toda uma questão de segurança que eu não estou levando aqui em consideração nesse nosso sistema de teste. E claro, também nem estou pensando em banco de dados, algo que vocês nem aprenderam ainda, né? É algo que vocês vão aprender no próximo semestre. Então, pensando de uma forma muito simplista, como que vocês vão pensar num algoritmo que simule
um processo de autenticação. Só que eu coloquei alguns critérios para esse sistema. Bom, primeiro, vamos lá. Deverá ser solicitado login e senha. Então, lá no modo texto, tem que ter quando for executado o sistema de vocês, uma frase dizendo, informe o seu login, o usuário vai digitar um login, depois, na sequência, informe a sua senha, mais 10 minutinhos para encerrar essa live, né? E o usuário vai indicar a senha dele. Lá no sistema de vocês, vai ter que ter alguma variável com o nome do login e a senha previamente cadastrada nessas variáveis. Só que aí, turma, vocês podem colocar um nome qualquer, uma senha qualquer, que é só um teste, né? É só para vocês treinarem a compreensão de laços. E, dando sequência aqui, se o usuário informar seus dados corretamente, uma mensagem de boas-vindas deverá ser exibida. E caso o usuário ele erre, ele somente poderá errar 3 vezes. Então, se o usuário ele errar uma vez, não tem problema, vai ser solicitado que ele informe novamente. Se ele errar uma segunda vez, também não tem problema. O que ele não poderá errar 3 vezes. Então, conseguem perceber que existe uma contagem? Se existe uma contagem, a gente tem que pensar em quê? Em utilizar laços. E caso o usuário ele erre 3 vezes, manda uma mensagem na tela, uma mensagem indicando que, olha, 3 tentativas foram feitas, né, ou enfim, pode até colocar uma mensagem de brincadeira, né, senha bloqueada, enfim. Então, eu quero que vocês pensem como que seria esse tipo de algoritmo. Eu vou dar um exemplo aqui, que eu fiz deixa eu ver como que eu coloquei o nome dele, eu nem lembro como que eu coloquei o nome, login, tá. Eu vou dar um exemplo aqui, fazendo a execução de um que eu fiz. Então, Java login. Turma, isso aqui é só um exemplo para vocês terem uma ideia, né? Não que vocês precisem fazer exatamente do jeito que eu fiz. Então, apareceu para mim, ó, autenticação do sistema, pede o número do usuário. Eu nem sei qual que é o usuário. Se eu não me engano, eu criei um usuário chamado de Tux. E eu não lembro a senha. Vou testar uma senha. Vou colocar a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui também uma ressalva. Nenhum sistema de autenticação, o usuário vai digitar a senha e ela aparece na tela. Tá? Então, lembrando que isso aqui é só um exercício para vocês fazerem pensando em laços. Vou digitar Enter. Olha só, turma. Então, pelo visto aqui, ó, eu errei. Então, primeira tentativa, faltam 2 senhas. Então, eu acabei nem colocando uma mensagem de que usuário ou senha inválida, poderia ser colocado isso também, né? Mas eu estou indicando que o usuário errou, enfim, e que faltam 2 tentativas. Então, vou tentar de novo. Usuário Tux. Eu acho que a senha deve ser 1, 2, 3, 4, 5. Enter. Segunda tentativa, falta mais uma. Tentar de novo. Tux, Enter. E vou tentar uma senha 1, 2, 3, 4. Olha só. A mensagem que apareceu, excedido o número de tentativas, senha bloqueada. Então, foi feita uma contagem e na terceira tentativa com erro, o sistema identificou isso e ele retornou a mensagem para o usuário indicando que houve falha na autenticação e já liberou o prompt. Encerrou o programa e liberou o prompt. Agora, eu vou demonstrar para vocês já acertando, conseguindo acertar. Então, vou executar novamente o meu código. Vou colocar o usuário, que se eu não me engano é Tux. A senha, vou errar de novo, tá? Primeira tentativa, vou tentar novamente, Tux. E agora eu vou acertar, senha 1, 2, 3. E a mensagem aparecendo, seja bem-vindo, Tux. No caso, o programa encerrou, porque eu não pedi para fazer mais nada, né? Mas isso daqui, ele pode servir no futuro como o primeiro passo para um sisteminha um pouquinho maior, trabalhando em modo texto, para autenticação. É claro que falta a questão da segurança, falta a questão do banco de dados, né? Mas, enfim, a gente tem que pensar que é um passo por vez, um degrau por vez. Primeiro degrau, vocês pensarem no sistema de autenticação. Tudo bem, turma? Então, conseguiram entender esse primeiro exercício aqui? Aí eu vou deixar que vocês tentem fazer da maneira como vocês quiserem, né? Caso vocês queiram perguntar para mim
qualquer dia, inclusive, né, depois da segunda-feira, né, das nossas férias, eu estou aberto, tá? Estou completamente disponível para ajudar vocês. Deve faltar mais daqui a pouquinho acaba essa primeira live, os 40 minutos do Zoom. Eu agradeço, teve aluno que me deu a dica de utilizar outras plataformas, né? Como na quinta-feira passada, eu fiquei com o Daniel e mais alguns aqui, que tentaram me ajudar a utilizar outra plataforma de gravação, que eu já nem lembro mais o nome dela. Eu acabei não conseguindo por questões de hardware, mas de qualquer forma eu agradeço a intenção que vocês tiveram, tá? As dicas. Mas por enquanto eu vou ficar no Zoom. Então, turma, vamos lá, voltando aqui à lista de exercícios. Então, vamos lá para o próximo exercício. Então, esse daqui foi o exercício 2. Olha lá, o exercício 3. Daqui a pouco vai acabar o tempo, mas não tem problema, eu vou deixar acabar o tempo, aí eu abro uma nova sala, aí eu passo pelo Telegram o link para vocês, né? Então, tem 8 pessoas, 8 alunos participando, aí eu espero um pouquinho para vocês entrarem. Mas vamos lá, então, o exercício 3, eu estou falando assim, olha, eu quero que vocês implementem um algoritmo em Java que calcule a potência para uma base e expoente qualquer inteiro positivo. Primeira coisa que vocês talvez pensem é que, olha, mas se eu quero calcular a potência, já não tem o método POW, que é da classe Math? Sim, tem. Só que a ideia agora, turma, eu quero que vocês pensem como seria a implementação desse método POW. Eu quero que vocês criem um algoritmo que faça exatamente aquilo que o método POW faz, né? Calcule a potência. A potência de um expoente qualquer, de uma base qualquer, sendo que todos esses valores serão valores inteiros e positivos. Tá? Aí eu coloquei alguns critérios que eu gostaria que vocês tentassem, né, implementar esse algoritmo. Se não der certo, não tem problema, depois eu mostro como que a gente consegue isso. Um deles é que esse programa ele deve conseguir calcular 10 elevado a 10. 10 elevado a 10 é um número bem grande, né? Vai dar isso daqui, ó. 1.000, milhão, bilhão. 1.000, milhão, bilhão. Vai dar 10 bilhões. 10 elevado a 10 é igual a 10 bilhões. Mas eu já vou dar dica para vocês, tá? Se vocês usarem valores armazenados em variáveis de tipo int, vocês não conseguem chegar a esse valor tão grande. Então, qual que é a recomendação? Ao invés de usar o tipo int para a base e para o expoente, no caso, para o expoente pode ser até int, mas no caso, para a base, o valor da base e a variável de resposta, coloquem como valores long, porque aí sim vocês conseguem valores maiores, tá? Então, essa é a dica. Outra coisa que deve ser lembrado é que x elevado a zero, por convenção, é igual a 1. Tá? Então, a coisa que a gente aprende na escola, né, que todo número elevado a zero é igual a 1, isso é uma convenção. E eu quero que vocês aceitem essa convenção, ou seja, que no algoritmo de vocês, caso o usuário ele coloque um valor qualquer para a base e para o expoente coloque 0, que retorne o valor 1 conforme foi convencionado. Aí aqui embaixo eu coloquei até um texto indicando isso de convenção, mas não se preocupe. Então, só leve em consideração que se o usuário colocar para o expoente o valor 0, que o retorno seja 1. Aí vocês vão fazer um teste, né? Um teste lógico. Teste lógico, lembra o quê? Estrutura de decisão. Ó, já dei a dica, já falei bastante. Se alguém quiser perguntar alguma coisa sobre esse exercício 3, sinta-se à vontade. Quiserem uma dica, se estiver muito confuso, ainda não tiver clareado, eu posso dar uma dica a mais. Tá? Então, é só vocês Então, me falarem. Vocês acham que é melhor agora? Deixa assim mesmo, vocês tentem se virar ou querem uma dica a mais para resolver essa questão da potência? Não, tá bom. Então, de qualquer forma, vocês podem perguntar depois. Aí vamos lá para o exercício 4.
Então, esse exercício 4, ele pode parecer um pouquinho assustador no primeiro momento, né? Porque eu vou estar trazendo coisas novas, mas não informações, né, a respeito do Java, mas a respeito do mundo, a respeito de tecnologia, a respeito da matemática, da estatística, né? E vocês vão ter que aplicar isso na programação. Mas eu vou estar explicando. Ok. Bom, então, de novo aqui, continuando, né? Deixa eu ver onde que eu parei. Tá, eu parei um pouquinho mais para cima, na verdade. Então, eu parei aqui, ó, no 4. Então, o 4 é aquilo que eu estava falando. Parece que ele é muito complicado, né? Mas vocês vão perceber depois que ele não é complicado. Então, no algoritmo 4, é assim, eu quero que vocês criem um algoritmo que calcule e mostre o número de Euler. Esse Euler, a gente costuma ler Euler, né? Então, eu não vou falar quem que foi o Euler, um matemático suíço, enfim. Esse cara foi um cara fantástico, né? Mas não vou falar da vida dele aqui, não. E o fato é que existe esse número de Euler, que é a constante E, que é igual a 2,71. Então, a gente aprende na escola que tem a constante π, que é 3,14, só que existem muitas outras constantes que a gente não usa, né, no ensino fundamental, mas que possivelmente, de acordo com a área que vocês forem seguir na vida de vocês, né, na área profissional, vocês vão se deparar com várias outras constantes, entre elas esse valor E, que é igual a 2,71. E no caso eu falo assim, então calcule e mostre o número de Euler, que é o 2,71, a partir de um valor inicial positivo que o usuário irá informar. Então, o código de vocês, ele vai ter que solicitar que o usuário digite um número. E, de acordo com o número que o usuário digitar, quer dizer, de acordo não, né? E o número que o usuário digitar, que no caso tem que ser um número positivo e tem que ser um número inteiro, vocês vão jogar nessa fórmula. Então, essa fórmula aqui, esse E igual, entre parênteses, 1 mais 1 sobre x, e tudo isso dividido por x, é a fórmula que vai gerar a constante 2,71. No caso, o número que o usuário digitar é o que vai no lugar desse x, tanto aqui no expoente, quanto no denominador, né, na parte de baixo desse 1, né? Então, 1 sobre x, na verdade, é 1 sobre o número que o usuário digitar, tudo isso elevado ao número que o usuário digitar. Então, até uma coisa que vocês podem testar, se vocês testarem depois fazendo na mão, numa calculadora, essa fórmula, se vocês, o número qualquer que vocês escolherem, desde que seja um número inteiro e positivo, e colocar no lugar do x, sendo que tem que ser o mesmo número, né? Tanto para o denominador quanto para o expoente, o valor que vai dar vai ser ou 2,71 ou um número muito próximo a 2,71. Na prática, se for um número muito pequeno, número 1, número 2, 3, 10, 100, não vai dar 2,71, mas vai ser um valor próximo a 2,71. Só que vai chegar um certo valor, que eu não me lembro de cabeça qual que era, por volta de 200, que a partir dali, qualquer número que for colocado a mais, sempre o resultado vai ser 2,71. Então, a princípio, eu só quero que vocês, nesse primeiro, no exercício 4, não tem nenhuma repetição, turma. É só vocês utilizarem essa fórmula, vocês solicitarem que o usuário digite um número e colocar dentro da fórmula esse número, executar e exibir o resultado na tela. Então, não tem nada de novo nesse exemplo. Eu vou demonstrar para vocês aqui como que é esse 4 aqui. Então, deixa eu ver aqui. Eu já fiz, eu só não lembro os nomes que eu usei. Eu acho que deve ser esse Euler aqui. Então, deixa eu compilar. JavaC Euler.java. É que esses exercícios aqui são aqueles que eu coloquei no GitHub para vocês. Inclusive, uma dica, né, em relação a dúvidas, caso vocês realmente não travem, não consigam fazer mais nada, dá uma olhadinha no GitHub. Pode entrar em contato comigo pelo Telegram, por e-mail,
sintam-se à vontade. Mas se chegar num ponto que vocês não conseguem sair do lugar, dá uma olhadinha lá no como que eu resolvi no GitHub. Então, eu vou executar aqui, ó, Java Euler, Enter. Então, olha lá, aparece uma mensagem, né, solicitando que o usuário digite um valor para determinar o número de Euler. Eu vou colocar um número grandão, por exemplo, 8.000. Enter. Olha só, o meu programa, ele leu o que foi digitado. Como aqui é modo texto, já dá para entender que foi utilizado algum método da classe scanner, né? O nextInt, ou nextLong. E aí, pegou esse valor, jogou naquela fórmula, obteve o valor, e esse valor foi exibido na tela. Então, aqui é um resultado E igual a 2,71. E tem uma parte, esse número ele acaba sendo muito maior, mas o que interessa para a gente são os dois primeiros algarismos decimais. Então, esse exercício 4, turma, é só isso, não tem nenhum laço. Tudo bem? Aí, na sequência, o que eu falo? Deixa eu achar aqui. Na sequência que é o exercício 5, eu falo assim, olha, em seguida, então, levando-se em consideração o mesmo exercício, em seguida, deve ser incrementado esse valor inicial. Então, o valor inicial que o usuário digitou, ele deve ser incrementado. E eu falei em aulas, na última aula, né, na aula da quinta-feira, que incrementar um valor é somar um. O Caio quer perguntar alguma coisa? Caio, pode falar. Professor, você tá me ouvindo? Estou ouvindo. O senhor vai deixar os códigos da aula passada no GitHub? O código da aula passada, ele já está no GitHub. Do while, né? Isso, já está tudo lá. Ok, era só Tá? isso mesmo. Na verdade, já está no GitHub há mais de um ano, né? Que é do tempo da Nossa, disciplina, do Senai. entendi. Então tá. Dando sequência aqui, no 5, fala assim, ó, em seguida deve ser incrementado esse valor inicial. Então, no meu exemplo aqui, quando eu executei, eu coloquei o valor 800. Então, o que é incrementar a variável que tem o valor 800? É fazer com que o valor passe de 800 para 801, aí depois 802, e assim por diante. Então, lembrando que para incrementar, existe os operadores de incremento, né, o mais mais, como existe o operador de decremento, menos menos, que eu já falei isso em outra aula, e mostrei outras formas também, uma outra forma de incrementar. Então, deve ser incrementado esse valor inicial que o usuário informou e ser repetido todo esse processo quantas vezes esse usuário indicar. Ou seja, se no exercício 4 aqui a interação com o usuário só ocorre uma única vez, no exercício 5 a interação com o usuário vai acontecer 2 vezes. Sendo que, na primeira vez, o usuário ele vai indicar um número para que, a partir desse número, seja determinado a constante 2,71. E, na segunda interação, é a quantidade de vezes que esse processamento matemático vai acontecer. No caso, essa quantidade de vezes vai acontecer sempre incrementando aquele valor inicial. Consequentemente, o resultado sempre vai ser, em tese, teoricamente, 2,71, mas possivelmente, depois do segundo algarismo decimal, acha alguma diferença. Então, eu vou mostrar para vocês que eu já fiz esse código, inclusive é o código que está lá no GitHub, né? Eu vou estar compilando ele, Java C. Eu chamei de Euler 2. Estou aguardando aqui enquanto compila. Então, vou testar agora, turma. Então, Java Euler 2, Enter. Então, o começo desse algoritmo é exatamente igual ao anterior, porque seria uma evolução do algoritmo anterior. Então, informe o valor inicial de x para calcular o número de Euler. Aí eu vou colocar um valor, por exemplo, 100. Enter.
A segunda iteração, informa a quantidade de repetições. Eu vou colocar um valor pequenininho, 10. E observem que a saída, aqui na saída, vai aparecer 10 resultados. Por quê? Porque eu pedi que fosse repetido aquele processamento matemático 10 vezes. A primeira vez foi com o valor 100, a segunda vez foi o valor incrementado 101, depois 102, 103 e assim por diante. E observem, o resultado ele não chegou a 2,71, mas ele chegou a valores próximos. Ficou em 2,70. Professor, Um número, um valor inicial que é próximo ao 200, eu não tenho 180, se eu não me engano, que a partir dele sempre vai dar 2,71. Mas depois do segundo algarismo, observem que os valores eles mudam, eles são diferentes, porque o que interessa mesmo é o valor inteiro e os dois algarismos decimais. Eu vou até executar de novo para vocês verem, colocando outros valores. Então, um valor inicial, né, para a fórmula, vou colocar agora, vou manter 100 mesmo. E quantidade de repetições, eu vou colocar 100 para repetir 100 vezes. Olha lá, repetiu 100 vezes, eu até fiz questão de numerar aqui, só para a gente ver, ó, a resposta fica 2,70, 2,70, até que, deixa eu ver. Aqui eu coloquei, eu não coloquei, não comecei pelo 1, né? Mas até que chega um momento que o resultado ficou a 2,71 e daqui para frente sempre vai dar 2,71 para os dois algarismos decimais, só que os outros sempre vai dar uma diferencinha, sempre serão diferentes. Galera, então, independente de Euler, né, o que eu quero é que vocês entendam que nesse exercício, né, nesse segundo aqui, deixa eu pegar aqui de novo, o segundo, que no caso aqui é o exercício 5, né, está ocorrendo repetição. E se tem repetição, a gente sempre vai utilizar o quê? Estruturas de repetição. Aí vocês vão avaliar se é mais interessante usar o laço for ou usar o laço while. Eu, particularmente, eu acho que é mais interessante o laço for nesse caso, porque o laço for, sempre que eu sei de antemão a quantidade de repetições, ele acaba se enquadrando melhor. E o usuário ele já está estabelecendo a quantidade de vezes que ele quer que seja repetido. Mas dá para fazer com o laço while também. Então, legal? Tudo bem? Alguma dúvida? Posso seguir para o próximo? sim. Então tá, exercício 6. Olha só, turma, o exercício 6, eu já até deixei um exemplo aqui na tela. Então, aqui no 6, para exibir na tela a frase desenvolvimento de sistemas, turma DS1T, né, que é a turma de vocês, sendo que essa frase, eu quero que ela fique centralizada e emoldurada. Olha só, emoldurada é como se fosse um quadro, que nem está aqui no exemplo, né? Então, a frase desenvolvimento de sistemas, turmas DS1T, e ela está dentro de um quadro, ela é como se fosse uma moldura. Então, eu até indiquei aqui, ó, conforme a imagem abaixo. E para a moldura, deve ser usado o caractere Unicode, esse entre aspas simples, né? Contra barra U 2588. Então, eu vou falar rapidinho, essas coisas é legal falar em sala de aula, né? Mas eu vou falar bem rapidinho sobre... existe uma tabela chamada de tabela ASCII. Eu já comentei com vocês tabela ASCII, eu não tenho certeza, não lembro, ou qualquer outro professor. Sim. Ah, já comentei sim. Tanto que eu sempre falo que eu lembrei agora que a tabela ASCII é uma tabela de 8 bits, né? Ou seja, 2 elevado a 8 é igual a 256, então é uma tabela que permite até 256 caracteres. E essa tabela ASCII é uma tabela que tem os caracteres de língua inglesa, e como sobrou algumas áreas livres, foram colocados alguns caracteres latinos, né? Mas enfim, mas nem todos os caracteres latinos, e muito longe de colocar todos os caracteres do mundo. Daí que se criaram uma tabela chamada de Unicode, e essa tabela é uma tabela de 16 bits, né, 2 elevado a 16, são 65.576 valores possíveis na tabela Unicode,
E essa tabela Unicode, ela contempla a tabela ASCII, mas ela também contempla os caracteres de diversos idiomas do mundo e até de não idiomas, como, por exemplo, emoji, enfim. E esse caractere aqui, esse contra barra U2588, ele é um caractere de tabela Unicode. E o que esse caractere ele vai exibir na tela? Uma barrinha, turma. Então, eu quero que vocês pensem, aí eu até coloquei o exemplo, como utilizar esse caractere. Lembrando, se ele é um caractere, o tipo de dado, eu não falei isso para vocês ainda, mas vou falar agora, esse tipo de dado não é int, não é double, não é short, é o tipo char. E o char, ele é um tipo de dado primitivo em Java, né? E como que eu consigo armazenar variáveis, como que eu consigo armazenar caracteres em variáveis? É só criar uma variável do tipo char. Então, no meu exemplo, esse char espaço ch, eu estou criando uma variável do tipo char, chamando essa variável de ch. Então, da mesma forma que a gente faz int espaço número, eu posso fazer char espaço e um nome qualquer, char espaço caractere. Por exemplo, char espaço letra. Sendo que nesse exemplo, char espaço letra, eu estou criando uma variável chamada de letra, que é do tipo char. Char é o tipo caractere, e esse tipo é um tipo primitivo em Java. Então, eu já estou atribuindo a essa variável o quê? O caractere Unicode, que é o contra barra U2588. Só tem um detalhe que é importante eu ressaltar isso, porque eu acabei não comentando com vocês ainda, né? Mas comento agora. Turma, tudo que for string, né? Lembrando que string é texto, em Java, obrigatoriamente, é escrita sempre entre aspas. E caractere, a gente escreve sempre entre o que se chama, na língua portuguesa, de apóstrofo. Então, na língua portuguesa, o caractere, ele sempre tem que estar envolvido com o que na linguística a gente chama de apóstrofo, que é esse caractere aqui. Porém, na programação, a gente costuma chamar de aspas simples. Então, isso é coisa de programador. Então, programador, as aspas convencionais, a gente chama de aspas duplas. E o apóstrofo, a gente costuma chamar de aspas simples. Então, aspas dupla e aspas simples. Tá? Mas na língua portuguesa é diferente. Na língua portuguesa não existe aspas duplas, nem aspas simples. Na língua portuguesa, isso é aspas, isso daqui é o apóstrofo. Então, o apóstrofo da linguística, na programação, a gente chama de aspas simples. E as aspas da linguística, né, na programação, a gente chama de aspas duplas. Tudo bem, turma? Então, aspas simples, elas sempre são utilizadas para representar caracteres. Aspas duplas, sempre utilizadas para representar texto, representar string. Então, por exemplo, se eu quero escrever uma frase, né, boa tarde, essa frase é uma string, e string sempre representada entre aspas duplas. Se eu quero escrever apenas um caractere, como por exemplo a letra A, como é um caractere, eu represento como aspas simples. E aí, voltando aqui para o nosso texto, para o texto da nossa lista de exercício, então eu criei uma variável chamada ch, dando um exemplo aqui, essa variável é do tipo char. E já estou atribuindo para essa variável, que é uma variável do tipo caractere, um caractere que é o caractere Unicode, que é esse contra barra U2588. E esse caractere, quando ele é exibido na tela, ele aparece uma barrinha. É claro que eu poderia colocar a letra a gente poderia moldurar pensando em caracteres, letras, ou números, ou até caracteres especiais, né? Eu poderia poderia emoldurar essa frase desenvolvimento de sistemas, turma DS1T, com uma sequência de letras As, ou com uma sequência de asterisco. Mas eu preferi colocar esse caractere até para vocês terem um contato um pouquinho
como a gente consegue pegar caracteres da tabela Unicode. Poderia ser até um caractere emoji, né, uma carinha sorrindo, que ficaria sendo repetida várias vezes. E daí eu acabei falando a Isso no palavra, vamos supor, em CMD? prática. Desculpa, não ouvi? Me perguntou alguma E isso coisa? tudo no CMD? Esses caracteres? Isso, eles vão aparecer no CMD, tá? Pode ser que no Windows alguns caracteres não funcionem direitinho. Pode ser que, agora eu não tenho certeza, mas eu acho que funciona assim. Pelo que eu me recordo, eu acho que funciona no CMD do Windows, né? Porque eu acabo usando Linux, então às vezes algumas coisas que no Linux funcionam de um jeito, no Windows acabam funcionando de outro jeito, mas funciona assim, no CMD do Windows. Pelo menos essa barrinha. E aí, Ok. turma, a palavra que eu falei que é repetição. Então, vou até mostrar aqui para vocês. Eu vou preferir mostrar na prática, vou mostrar aqui no Atom. Então, eu vou pegar aqui, eu vou aproveitar esse programa aqui, esse arquivo daqui, nem vou abrir outro para não perder tempo. E aí eu vou copiar aqui um trecho de código que eu tenho. Deixa eu só o nome da classe aqui. Então, é classe exemplos, né? Só vou manter o nome da classe e o método main para adiantar um pouquinho. E aí vou mostrar para vocês aqui, ó. Eu até copiei e colei para adiantar um pouquinho. Então, isso aqui basicamente é o que eu fiz lá no meu exemplo. Também nem preciso importar isso daqui, né? Olha lá, turma, então eu tenho uma classe qualquer, o método main nessa classe, e aí, aqui na linha 3, eu estou declarando uma variável, ou melhor, eu estou inicializando uma variável chamada de bloco. Qual que é o tipo dessa variável? É o tipo char. Então, é uma variável caractere. Então, uma variável que é do tipo char, eu posso armazenar essa variável o quê? Um caractere. Pode ser uma letra, pode ser um caractere especial, né? E aí, o que eu guardei nela? O caractere Unicode, que é aquele caractere, o contrabarra 2588, que exibe na tela uma barrinha. E aí, eu fiz uma chamada que é o método println, né, do system, da classe system, o system.println, para exibir na tela o quê? O conteúdo da variável bloco, sendo que o conteúdo da variável bloco é o caractere Unicode da barrinha. Vamos fazer um teste, só para vocês verem? Então, estou salvando aqui. Essa classe é o exemplo laços. Então, deixa eu voltar para o terminal. Deixa eu recompilar, ó, Java C, exemplo laços. E aí, depois que compilar, eu vou executar. Vamos ver se aparece a barrinha Java, exemplo laços. Olha, turma, não sei se ficou nítido para vocês, que Sim. apareceu aqui, ó, essa barrinha. Opa, ó, apareceu essa barrinha. Então, essa barrinha aqui é consequência do caractere lá do 2588, do caractere Unicode. Agora, do jeito que eu fiz aqui, vou voltar lá no código, ele só está exibindo na tela um caractere. Agora, para a gente moldurar uma figura, é necessário exibir só uma vez esse caractere? Não, a gente vai ter que exibir várias vezes. E se eu falo exibir várias vezes, eu estou falando o quê? De repetição. E sempre que eu penso em repetição, eu penso em laços. Pode ser o laço for, pode ser o laço while. Então, vou dar um exemplo para vocês aqui utilizando o laço for. Então, vamos supor que eu queira repetir esse bloquinho 20 vezes. Como que eu consigo fazer isso? Eu vou usar o laço for. Então, for, expressão de inicialização. Vou criar uma variável chamada de i, e essa variável vai ter o valor inicial. Vou colocar i igual a 0. Ponto e vírgula. Depois vem a expressão de teste, né, que é a expressão de controle. Então, eu vou fazer o seguinte teste. I menor, eu quero que seja exibido quantas vezes na tela esse caractere, essa barrinha? 20 vezes. I menor do que 20, então, I menor do que 20 significa que se o I for igual a 19, 19 é menor que 20, é verdadeiro. Agora, quando o I passar a ser igual a 20, já não vai mais ser verdadeiro, porque 20 menor que 20 é falso.
Então, quantas vezes vai ser exibido, quantas vezes esse teste vai ser verdadeiro? Do zero, do i igual a zero até o i igual a 19. Então, do 0 ao 19 são 20 vezes. Sim. Ou seja, esse laço ele vai ser repetido 20 vezes. E aí tem a expressão de incremento, né? Ou expressão de atualização, e mais. E aí eu vou delimitar o bloco do for. E lá no bloco do for, o que eu vou colocar lá dentro? Esse system.out.println, que vai exibir na tela um bloquinho. Só que eu nem vou colocar o println, vou colocar só print, para que não pule a linha. Então, no exemplo anterior, esse bloco estava sendo repetido, aliás, esse bloco estava sendo exibido uma única vez. Nesse exemplo aqui, esse bloco vai ser repetido 20 vezes. Então, já vai começar a fazer Professor, uma barra um pouquinho grande, sim? mas então a variável não devia estar com o nome de bloco em vez de i? Não, não porque a variável bloco, ela já existe. Ela já existe. E qual que é o tipo dela? Char. E o que ela está armazenando? O caractere. Então, o que está sendo, onde está sendo utilizada essa variável é para exibição na tela. Então, aqui no system.out.println, o que está sendo exibido na tela? O valor armazenado na variável bloco. E aqui no laço for, essa variável i é uma outra variável que tem uma outra função. Então, essa variável i, que está no laço for, a função dela é indicar o início da contagem. Né? Se vai ter Entendi. uma quantidade de repetições, essa quantidade de repetições ela tem que ter um início e um fim. E essa variável indica o início da quantidade de repetições. Consegui ser claro? Sim. Tá, então vamos testar, turma. Ó, Ctrl S para salvar. Vou voltar lá no terminal. Vou recompilar o meu código. E quando eu testar, vocês vão observar que... A pessoa já está riscando aqui a telinha, né? Na versão anterior, só aparecia uma barrinha na tela. Agora tem que aparecer essa barrinha 20 vezes. Olha lá, turma, como que apareceu aqui na tela. Ó. Aquela uma barrinha só, como que ela ficou? Repetida 20 vezes. Então, nesse exercício aqui, eu quero que vocês pensem como que vocês vão conseguir fazer essa barra de cima. Ou seja, essa barra vai ter que a barrinha do caractere Unicode vai ter que ser repetida uma certa quantidade de vezes. Aí depois, pular uma linha. Na linha de baixo, vocês vão dar um outro system.out.println para aparecer essa barra inicial, depois esse texto centralizado. E depois, como que vocês vão fazer para exibir a barra de baixo, que no caso vai ser da mesma forma como vocês exibiram a barra de cima. Galera, eu só quero deixar claro uma coisa, esse exercício aqui, esse quadro, essa moldura, né, com um texto centralizado, a gente não está utilizando recursos da linguagem, a gente está utilizando o que a gente chama de técnicas empíricas, né, que são as tentativas e erros. Então, vocês vão perceber que vai ficar fora, vai ficar um pouco estranho, então vocês vão ficar, pelo menos nesse momento, por meio de tentativas, né, utilizando tentativas e fazendo algumas alterações para conseguir chegar nesse valor, nesse resultado, né? Futuramente, eu vou mostrar para vocês como que a gente consegue utilizar recursos da linguagem para não ficar nessas técnicas de tentativas e erros. Então, nesse primeiro momento, vai ser um pouquinho artesanal. Tá? Mais para frente, eu vou mostrar para vocês algumas técnicas para a gente conseguir esse mesmo resultado de uma forma mais fácil. Tudo bem? Sim. Posso seguir para o próximo? O nosso tempinho está acabando aqui, ó, já apareceu a tela do Zoom. Então, eu vou para o próximo, daqui a pouco encerra a gravação, mas aí
de novo, né? Eu crio uma nova sala, chamo vocês. Eu acho que só mais uma já é o suficiente. Então, vamos lá para o sétimo. O sétimo fala assim, turma, eu quero que vocês criem um algoritmo que calcula e mostra o fatorial de um número inteiro positivo. Aí eu vou ter que explicar para vocês o que é fatorial, né? Até porque acredito que nem todo mundo tem aprendido isso. Eu vou abrir aqui o meu bloquinho de notas. Deixa eu achar aqui o meu bloco de notas. Tá aqui. Então, vamos falar um pouquinho de fatorial. Então, o que é o fatorial de um número? A forma de representar fatorial é assim. Um número qualquer fatorial, eu falo que é n e coloco exclamação. Então, n fatorial. Ah, mas se eu quero um número específico, por exemplo, 5. O que é 5 fatorial? Primeiro eu represento dessa maneira. 5 fatorial, deixa eu subir um pouquinho aqui o texto. 5 fatorial representa assim, ó, 5 e exclamação. Exclamação. Isso aqui é 5 fatorial. E como que eu obtenho o valor do fatorial de 5? É igual a 5 multiplicado pelo valor anterior, que é 4, multiplicado pelo valor anterior do 4, que é o 3, multiplicado pelo valor anterior do 3, que é o 2, e multiplicado pelo 1. Então, até o 1. Turma, é assim que nós calculamos o fatorial de um número qualquer. Então, 5 fatorial é igual a 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isso daqui eu já sei que vai dar 120. Um outro exemplo. Se eu quero o fatorial de 3, como que eu calculo 3 fatorial? Então, 3 fatorial é igual a 3 multiplicado pelo número anterior, que é o 2, multiplicado pelo número anterior do 2, que é o 1, sendo que o 1 é o que determina o final, né? Então, calculando aqui, ó, 3 vezes 2, 6. 6 vezes 1, 6. Então, 3 fatorial é igual a 6. Então, tudo bem? Tudo tá claro como que a gente calcula o fatorial de um número? Sim. Eu só estou esperando. Na verdade, eu vou fazer até o seguinte: como já vai terminar essa gravação aqui, eu acho que eu vou forçar, eu já vou parar logo a interromper. Aí eu já crio uma nova sala, porque eu quero voltar aqui ainda no bloco de notas, para poder dar algumas dicas para vocês de como que a gente consegue fazer esse algoritmo. Então, eu vou fazer assim, eu vou até encerrar, vou até forçar a saída aqui da sala. Bom, então aqui, ainda dentro do exemplo de evolução do algoritmo fatorial, eu expliquei para vocês como se calcula o fatorial de um número, como se obtém. Agora eu vou dar uma dica para a elaboração desse algoritmo Java. Mas, primeiramente, eu quero que vocês pensem nesse processo de obtenção do fatorial de um número. Vocês percebem que existe repetição? Sim. Deixa eu só fazer uma coisinha aqui. Tá, então, olha só. Nesse processo de cálculo do fatorial de número, primeira coisa, tem repetição? Tem sim, porque nós não estamos pegando um número e multiplicando pelo anterior e pelo anterior desse anterior e repetindo isso até chegar no valor final, que é multiplicado por 1. Então, existe um processo de repetição. Se existe repetição, a gente vai pensar em quê? Em laço. Então, o meu algoritmo, ele vai ter que ter um laço, já que a gente está falando de repetição. Agora, por outro lado, vocês conseguem perceber quantas vezes está sendo repetido? Porque existe uma constante, existe um padrão de repetição que muitas vezes ele não fica muito claro. 5 vezes?
5 vezes em relação a quem? Ao fatorial de 5? Isso, isso. Quase isso. Deixa eu tentar achar uma... Eu queria estar desenhando aqui, mas... Deixa eu ver se eu consigo. Olha, vamos lá. Vamos ver aqui. Não, gostei demais. Olha lá, turma. Aqui... Não, essa ferramenta aqui não vai me ajudar, não. Eu sou muito ruim para usar essas ferramentas. Essas ferramentas aqui de desenho. Olha lá, em relação ao 5, olha só. Quantas repetições está acontecendo? Ó, é o 5 vezes 4, uma vez. O resultado do 5 vezes 4 vezes 3, duas vezes. O resultado do 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 é a terceira vez. E o resultado de tudo isso vezes 1, 4 vezes. Ah, mas como vocês conseguem obter isso de uma forma mais simples? Se vocês perceberem a quantidade de operadores aritméticos, olha só, no caso do fatorial de 5, quantas vezes aparece o vezes? Aqui uma vez, duas, três, quatro. Então, 5 fatorial, quantas repetições? 4. E o 3 fatorial, quantas repetições? Conta aqui a quantidade, é só contar a quantidade de vezes que foi utilizado o operador aritmético vezes, né? Ou multiplicação. Uma vez, duas vezes. Aí a minha pergunta. 5 fatorial, houve 4 repetições. O que é o 4 em relação ao 5? Não é um número a menos? Sim. 3 fatorial, quantas repetições? 2. O que é o 2 em relação ao 3? Não é um número a menos? Ou seja, se eu falo assim, se eu representar aqui, deixa eu só limpar aqui. Se eu falo aqui, turma, 100 fatoriais, aí a minha pergunta é, quantas repetições que vai ter? 99. Sim. Ok. Observa-se um padrão. Independente do número que seja para calcular o fatorial, a quantidade de repetições sempre vai ser um valor a menos em relação ao número que se está calculando o fatorial. Então, no caso do 100 fatorial, serão 99 repetições. No caso do 5 fatorial, 4 repetições. Então, a partir daí, nós percebemos um padrão. E a partir desse padrão é que nós vamos determinar como que vai ser representado o laço que nós utilizamos, que nós formos utilizar dentro do nosso algoritmo. Então, o que eu falei para vocês é que se de antemão eu sei a quantidade de repetições que será executada, o laço for se adequa melhor. Porém, dá para usar o laço while. Então, independente, eu recomendo utilizar o laço for, mas se quiser usar o laço while também vai dar certo. Só precisa entender como que vai ser construído, representar, né, o laço while da forma correta. Mas eu já dei uma dica para vocês, né? A dica de que, no caso do cálculo do fatorial, a quantidade de vezes que vai ser repetida. A partir daí, vocês vão conseguir determinar quantas repetições serão feitas e dentro desse laço, o que deve ser feito. Aí, então, eu vou dar um exemplo aqui. Ó. Vou criar uma variável chamada de int fatorial e vou guardar o valor 1. Turma, por que eu não posso colocar o valor 0? Porque não vai estar sendo multiplicado. Então, o fatorial do número não é multiplicar esse número por vários outros. E Sim. se eu multiplico o número por 0, qual que vai ser o resultado? Sempre vai ser 0. Então, eu não posso usar o 0. Então, eu começo pelo 1. Porque se eu multiplicar pelo 1, o resultado vai ser o anterior. Então, eu quero que vocês pensem que depois daqui vai ter um laço. Eu vou deixar vocês escolherem o laço que vocês querem utilizar. Eu vou deixar vocês pensarem. E aqui, dentro do bloco do laço, o que vocês vão colocar? O conteúdo da variável fatorial
Então, isso aqui é uma dica de resolução, que vai receber o quê? O conteúdo dessa variável, né, chamada de fatorial, multiplicado por um número, estou colocando n aqui, por um número que vocês vão pensar como que é esse número. E depois vai ser repetido esse processo, e esse número, ele vai ter que ser decrementado, né? Esse chamei de n, vai ter que ser -1, depois -2, enfim. Aí eu vou deixar que vocês pensem como que vai ser o processo de construção desse algoritmo. Eu só quero dar umas dicas para vocês terem pelo menos um norte. Tá legal, turma? Então, não é resolução, não. Só estou dando dicas de como vocês podem resolver isso, tá? Talvez vocês até pensem de uma forma diferente e as minhas explicações acabam não servindo. Mas é só dica de como vocês conseguir resolver esse problema do fatorial. Vamos lá para o Sim. próximo, então? Ou alguma pergunta? Não. Se não, vamos lá para o próximo. Eu coloquei uma observação aqui, ó, que por definição, o fatorial de 0 é igual a 1. Então, se a gente coloca 0 fatorial é igual a 1, 1 fatorial é igual a 1, 5 fatorial... o fatorial de 0 é igual a 1. 0 fatorial é igual a 1 e 1 fatorial também é igual a 1. Tá? Então, aqui, eu quero que vocês, no algoritmo de vocês, pensem nisso. Pense que, se o usuário ele solicitar que o número que se quer obter o fatorial seja o 0, vocês vão testar e já retorna, né, para a tela, já exibe na tela o valor 1. Bom, vamos lá para o próximo, então. Eu vou explicar só esse último aqui, que é o 8 e o 9. E aí, depois o 10, 11 e 12, que são os primos, eu vou deixar... na verdade, se vocês quiserem tentar fazer, conseguirem fazer, vai ser legal. Mas eu vou deixar para depois, para um outro momento. Então, turma, aqui no 8, fala assim, olha, eu quero que vocês criem um algoritmo que mostre a série de Fibonacci. Sendo que o número determina, sendo que o usuário determina a quantidade de números dessa série que deve aparecer na tela. Bom, primeiramente, primeira coisa que vocês precisam entender, o que é essa tal de série de Fibonacci. Tá? É até possível que muitos nunca tenham ouvido falar desse tal de Fibonacci. Então, vou explicar para vocês. Galera, eu não vou falar muito bem do Fibonacci agora, mas aí eu vou pedir que depois vocês, lá no Google, só digite Fibonacci. Ó, Fibonacci escreve com 2 Cs, né? Então, esse cara, ele tem um nome diferente, né? Porque ele é italiano, então é um nome italiano. Fibonacci foi um matemático italiano, um pesquisador. Enfim, depois vocês dão uma olhadinha no Google sobre o Fibonacci, que vocês vão ver coisas bem interessantes, né? Então, tudo que está relacionado a Fibonacci é muito curioso, é muito interessante. E aí, turma, eu vou falar, então, o que é a série de Fibonacci. Então, o Fibonacci, né, eu até esqueci o nome dele, enfim, não interessa, né? O Fibonacci, por meio de seus estudos, ele criou uma série. E a série que ficou conhecida como série de Fibonacci. A série de Fibonacci é assim. Ela começa com o número 1. Aí depois vem o número 1. Na sequência, o valor seguinte sempre vai ser a soma dos dois anteriores. Então, os dois anteriores seria o quê? Dois números 1. Então, 1 mais 1, 2. E qual que é a sequência da série de Fibonacci? É sempre a soma dos dois anteriores. Então, os dois anteriores, 2 mais 1, 3. Aí, o próximo. O próximo é sempre a soma dos dois anteriores. Os dois anteriores, então aqui vai ter um número, estou colocando como x, porque eu não sei qual que é esse número, mas eu sei que esse número, ele vai ser o quê? A soma dos dois anteriores. E quais são os anteriores a ele? É esse 3 somado com esse 2.
Então, 3 mais 2, 5. Portanto, aqui vem o 5. E na sequência, qual que é o próximo valor da série de Fibonacci? É a soma dos dois anteriores. Aos dois anteriores é esse 5 somado com 3. 5 mais 3 é 8. Na sequência, qual que é o próximo valor? Sempre a soma dos dois anteriores. Então, 8 mais 5, 13. E aí, 3 pontinhos, porque essa série aqui ela é infinita, ela não tem fim. Então, o próximo valor sempre é a soma dos dois anteriores. E aí, o que eu quero que vocês façam? Um algoritmo que implemente a série de Fibonacci. Primeiro questionamento. Existe repetição aqui? Turma, com certeza, porque é uma série, né? E toda série é a repetição de valores. Então, são valores que são repetidos sempre que o próximo valor é a soma dos dois anteriores. E lembrando que essa série, como qualquer série, como a série dos números inteiros, né? A série dos números naturais, a série dos números inteiros relativos, toda série, ela é infinita, ela não tem fim. No caso, essa série, a gente só sabe qual que é o começo. Começa com 1, depois vem o 1. Mas ela não tem fim. Então, não adianta eu pedir para vocês criar um algoritmo que implemente a série de Fibonacci de forma infinita, né? Então, precisa determinar um fim. E como que eu quero que o algoritmo de vocês determine o fim da série? Na verdade, é o próprio usuário, então voltando aqui para o exercício 8, né? Sendo que é o usuário que vai determinar a quantidade de números que deve ser implementado dessa série, que deve aparecer na tela. Então, o algoritmo de vocês, ele vai perguntar para o usuário, primeiro, informe o número que represente a quantidade de valores da série de Fibonacci que vai ser exibida na tela. A partir daí, da leitura desse valor, é que vocês vão pensar como que tem que ser o processamento de dados que vai representar a série de Fibonacci, que vai representar a quantidade de algarismos, né, da série de Fibonacci, de acordo com o valor que o usuário especificou que deve aparecer na tela a quantidade de vezes a quantidade desses algarismos, né? Então, eu vou mostrar para vocês um exemplo que eu fiz aqui, só para vocês terem uma ideia. Então, deixa eu abrir aqui de novo o terminal. Deixa eu voltar para o terminal. Então, eu já tenho aqui, ó, Fibonacci. Então, deixa eu compilar o código Java. Opa, deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Ah, não é Java, é Java-C, né? Preciso compilar primeiro. Java Fibonacci. Então, Fibonacci.java. Eu coloquei duas versões. E aí, uma vez que compilou, eu vou executar Java Fibonacci. Enter. Olha só. Então, o meu algoritmo, ele começa perguntando a quantidade de algarismos, né, para a série de Fibonacci. Quantos algarismos da série de Fibonacci eu quero que apareça na tela? Ah, eu quero que apareça, por exemplo, vou começar com 5. Olha só, turma, o que apareceu, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 5 algarismos, que são os 5 primeiros algarismos da série de Fibonacci, né? Começando com 1, depois o 1, depois a soma desses dois 1s, que gera o 2. Esse 2 é a soma veio a partir da soma dos dois anteriores. O próximo valor, que é o 3, é a soma do 2 com 1. Depois o 5, que é a soma do 3 com 2. E aí eu posso colocar uma quantidade de valores grandes. Por exemplo, eu quero que apareçam os 100 primeiros algarismos da série de Fibonacci. Eu não vou ficar contando aqui, ó, mas eu já fiz vários testes, né? Então eu posso garantir que está aparecendo corretamente, né? Então aparece até bastante, fica bem grande, né? Vou colocar um valor menor. Os 20 primeiros
algarismos da série de Fibonacci. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Aliás, eu já perdi até a conta, mas eu já testei várias vezes e, de fato, tá exibindo os valores. Eu errei na conta aqui porque tem valores que começa, que uma parte do número ele acaba ficando cortado, né? Mas isso aqui é só para vocês terem uma ideia de como que vocês vão fazer isso daqui. Tudo bem, turminha? Vocês querem mais alguma dica para fazer isso daqui? Querem tentar? Eu acho legal vocês tentarem e depois, na aula de amanhã, eu entro com mais dicas também. Bom, e para finalizar, então, hoje, que a gente já está bastante tempo aqui, na sequência, que é o exercício 9, eu peço para que vocês alterem o programa anterior, então, alterar o programa anterior para mostrar, após 2 números da série de Fibonacci, o que é chamado o número áureo, que é a constante φ. Então, olha interessante essa lista. Eu acredito que vocês, até hoje, estudaram uma única constante, que é a constante π, que é igual a 3,14. Então, existe o π, né, que a gente utiliza muito em trigonometria, que é a constante 3,14. Só que, hoje nós vimos que existe a outra constante, que é o número de Euler, que é voltando até aqui em cima, o 2,71. Um pouquinho mais para cima aparece aqui, ó, essa outra constante, que é o 2,71. E uma outra constante que existe, ela é chamada de φ. E o valor de φ é 1,618. Isso aqui também é uma constante. Então, hoje vocês aprenderam que além do π, existem outras constantes, né? E 2 delas. O E, a constante E de Euler, e o φ. Esse φ é chamado de número áureo. E como que ele é gerado? Ele é gerado a partir da série de Fibonacci. Então, voltando aqui para o... Abrindo aqui de novo o bloco de notas. A partir da série de Fibonacci, se vocês pegarem um número e dividir pelo anterior, então, aqui o φ, a constante φ, ela é igual a 1,618. Vai escrever errado, 1,618. Se vocês pegarem um número da série de Fibonacci e dividir pelo anterior, o resultado vai ser, se não for 1,618, vai ser um número próximo. A princípio, não vai ser o valor do φ, né? Então, por exemplo, aqui, ó, se eu pegar esse número 1, esse segundo valor 1, e dividir pelo anterior, 1 dividido por 1 vai dar 1. Então, não deu 1,618, mas já está se aproximando. Se eu pegar aqui o 2, dividir pelo anterior, que é 1, 2 dividido por 1 vai dar 2. Ainda não é 1,618, mas já está se aproximando. E se vocês forem pegando um número da série de Fibonacci e dividir pelo anterior, vai chegar um momento que vai dar 1,618 e não demora muito não. E a partir daí, sempre, qualquer valor da série de Fibonacci dividido pelo anterior, sempre vai dar 1,618. Então, é a partir daí que é gerada essa constante φ, também conhecida como número áureo. Então, o que eu quero nesse exercício é que vocês demonstrem, né? Demonstrem através da série de Fibonacci a geração do número áureo, dessa constante φ. Então, vocês vão... Não precisa gerar um novo exercício, né? Vocês vão alterar. Claro, vocês vão fazer uma cópia, né, do exercício 8. E nessa cópia é que vocês vão trabalhar no exercício 9. Onde vocês vão apenas alterar o programa para mostrar, após cada 2 números da série de Fibonacci, a constante φ, 1,618. Então,
A primeiro momento isso aqui pode parecer bastante complicado, mas vocês vão perceber depois que não é complicado, porque a gente só vai fazer uma alteração no código, como se fosse fazer uma manutenção no código, para que pegue um número e divida pelo anterior, e o resultado tem que ser o valor 16618, e exiba isso na tela. Então, eu vou dar um exemplo aqui, do jeito que eu fiz. Então, eu tenho aqui o Fibonacci 2, e eu acho que esse Fibonacci 2 aqui é onde eu fiz esse exercício. Então, eu vou compilar primeiro Java C, Fibonacci 2.java. Lembrando que o resultado deles já está lá no GitHub, né? Então, eu peço que vocês tentem fazer, conseguindo fazer joia, legal, depois dá uma olhadinha como que eu fiz, só para terem uma ideia, né? Se vocês não conseguirem fazer, chegar um ponto que vocês travarem, pode me dar um alô, ou se no caso vocês queiram olhar no GitHub só para ter um norte. Então, eu vou executar aqui, ó. Quer perguntar alguma coisa, colega? Não, só confirmei. Ah, tá legal, obrigado. Então, ó, Java Fibonacci 2. Então, ó, primeiro, a quantidade de algarismos para a série de Fibonacci, eu vou colocar aqui 10. Olha lá, turminha, apareceu aqui, ó. 1. Aqui, no caso, eu acabei nem dividindo, né? Não, acabou sem, tá? Então, ó, 1, peguei esse primeiro 1, dividi por esse 1, deu aqui, ó, coloquei até um asterisco na frente. 1,0. Aí depois eu peguei o valor 2 e dividi pelo anterior. O anterior do 2 seria esse 1. Aí o resultado, coloquei aqui, ó, coloquei um asterisco para a gente perceber que todo valor que tiver asterisco é o resultado da divisão de um número pelo anterior, deu 2. Aí depois eu peguei esse 3 e dividi pelo anterior. O 3 faz parte da série de Fibonacci. Dividido por 2, o resultado deu esse aqui, ó, 1,5. Aí depois o 5 dividido pelo anterior, que é o 3, deu 1,66. Então aqui, ó, ainda não deu 1,618, mas cada vez está se aproximando mais. E assim foi, né? Até que, deixa eu ver aqui, ó. Peguei, ó, esse 55, que faz parte da série de Fibonacci, dividir pelo anterior, 34, já deu 1,617, ó, já está bem mais próximo a 1,618. Vou até fazer de novo, executar novamente, e vou colocar mais valores, vou colocar 20. Olha lá, turma, até que chegou um momento aqui, deixa eu ver qual foi o momento. 55 por 34 deu 1,617. Aí depois, 89, que faz parte da série de Fibonacci, dividido por 55, já deu 1,618. Então, a partir daqui, tende a se manter. Mas aí, no seguinte, não, deu 1,617, mas o seguinte já deu e já daqui para frente. Então, depois, 233 dividido por 144, já deu 618, e a partir daqui para frente, sempre de forma consecutiva, né, pegando qualquer número da série de Fibonacci, dividido pelo anterior, vai gerar um número áureo, que é o 1,618, essa constante também chamada de φ. Então, eu só quero que vocês façam uma alteração no exercício anterior, para que vocês consigam comprovar que, de fato, a série de Fibonacci ela vai gerar a constante φ. Tudo bem, turma? Então, eu vou parar por aqui, tá? A lista de exercício. Os outros exercícios são exercícios para trabalhar com número primo, mas eu vou deixar que você, assim, a princípio eu quero que vocês tentem resolver, né, até o exercício 9. Aí o 10, 11, 12, vocês podem ver, né? 10, 11, 12, 13. São 4 exercícios de números primos. Então, esses 4 últimos, eu vou deixar para depois, porque eles têm um certo grau de complexidade um pouquinho maior. Então, assim, a princípio, vamos trabalhar em cima do 1 ao 9. Com certeza, vocês conseguindo fazer, cada um que vocês conseguirem fazer, a compreensão sobre a utilização de laços que vocês vão adquirir vai estar sempre aumentando, vai ser sempre maior.
Então, vamos tentar trabalhar nesses primeiros, aí depois a gente passa para os outros dos primos. Tudo bem, turminha? Alguém quer perguntar alguma coisa? Professor, Vou como até vai ser a fazer- entrega desse exercício? Não pense na entrega, por enquanto. Pense em fazer.